Olá, meus amigos. Hoje vamos tratar dos recursos extraordinário e especial, né? Obviamente que vamos fazer as devidas considerações a respeito das diferenças, das particularidades de cada um, mas tendo em vista as muitas semelhanças e a forma de processamento bastante parecida, vamos tratar, é praxe tratar estes dois recursos em conjunto. Então, nós estaremos tratando dos recursos extraordinários no seu gênero, que se destinam a impugnar acórdão que afrontou lei federal, de acordo com o artigo 105, inciso 3 da Constituição Federal, ou a Constituição Federal, de acordo com o artigo 102, número 3 da Constituição Federal. O processamento destes recursos foi disciplinado pelo novo Código Civil, de Processo Civil, o Código de 2015, nos artigos 1029 a 1041. Antes nós tínhamos uma lei federal que disciplinava o processamento desses recursos. Então, vejam, nós estamos falando de recursos extraordinários, né? Entretanto, e eu já falei a respeito disso quando tratamos da teoria geral dos recursos, o legislador tem um mau hábito de nomear de forma confusa e muitas vezes equivocada institutos jurídicos, né? Então, se os recursos são extraordinários, não seria lógico que um recurso do gênero extraordinário tivesse o nome de extraordinário, né? Então, quando se fala que os recursos são extraordinários e eles compreendem o recurso especial e o extraordinário, isso pode levantar alguma indecisão, alguma dúvida. Mas, enfim, a questão de se tratar de recurso extraordinário deixa evidente que nós não estamos mais falando da via ordinária de recurso, obviamente, que, portanto, não estamos mais falando daquele direito íncito ao direito de ação, que é o duplo grau de jurisdição, okay? Mas estamos falando, sim, de uma possibilidade extraordinária de se submeter a instâncias superiores à verificação do fiel cumprimento da legislação federal e da Constituição Federal. Então, que fique claro desde o início que a série de peculiaridades que existe para a admissibilidade desses recursos, né, sendo ou não adequados, né, havendo ou não justificativa para tanto, isso eu digo justificativa no sentido substancial do termo, mas se baseia no fato de que nós estamos falando de uma via extraordinária, ou seja, nós estamos já partindo do pressuposto que não são todas as causas que necessariamente devam chegar à instância superior, né? Ao contrário disso, o normal, e aí eu digo em relação aos outros ordenamentos jurídicos e as outras estruturas judiciárias do mundo afora, o normal é que não chegue, né? Excepcionalmente é que se chega à via extraordinária, como é da lógica, ok? Então vamos ver que há uma série de pressupostos que são colocados para a admissibilidade desses recursos, e isso tudo se justifica pelo fato de se tratar de uma via excepcional de recurso, certo? Então nós temos o recurso especial previsto no inciso 3 do artigo 105 da Constituição Federal, que é o recurso cabível para causas decididas em última ou em única instância pelos tribunais regionais federais ou tribunais de justiça. Então, vejam, aqui nós já temos uma particularidade. Para que se utilize o recurso especial, é necessário que nós estejamos falando de última decisão. Então, processos que começaram na primeira instância e que passaram necessariamente pela segunda instância, tá certo? E que foram apreciados em última instância pelos tribunais regionais federais ou tribunais de justiça, que fazem a segunda instância, né? Que fazem efetivamente a garantia do duplo grau de jurisdição, ou ainda em única instância. E aí, se nós estamos falando de única instância, obviamente nós estamos falando daqueles processos de competência originária dos tribunais regionais e dos tribunais
de justiça, ou seja, aquelas ações que originariamente já correm pela segunda instância da Justiça Federal ou da Justiça Estadual. Então, aqui, para se falar em recurso para se falar em recurso especial, nada a ver com recurso sentido estrito hoje, nós precisamos de uma decisão que seja a última ou a única nos tribunais regionais federais ou nos tribunais de justiça. Daqui nós já podemos extrair uma consequência importante. Não cabe recurso especial em face de decisão proferida por turmas recursais dos colégios que julgam em grau de recurso as ações julgadas nos juizados especiais criminais. Então, vejam, as juntas recursais, os colégios recursais, são formados por juízes de primeira instância que se reúnem num órgão colegiado, que não se encaixam aqui em Tribunal Regional Federal ou em Tribunal de Justiça. Portanto, só com base nessa primeira parte aqui do dispositivo, eu já afasto a possibilidade de utilização de recurso especial em caso de decisões proferidas no âmbito dos juizados especiais criminais, ou seja, aquelas decisões relativas às infrações penais de menor potencial ofensivo. Então, vejamos as hipóteses efetivas de cabimento do recurso especial. Primeira delas, decisão em última ou única instância, proferida necessariamente pelos tribunais regionais federais ou tribunais de justiça, quando contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. Então, a primeira hipótese, a mais óbvia de todas, é aquela que contraria o tratado ou a lei federal ou nega vigência, ignora a sua existência. Então, aqui, o que é importante mencionar? Existe aquela polêmica em relação ao grau hierárquico dos tratados internacionais, dos documentos internacionais dos quais o país é signatário. Nós temos que, após uma decisão do Supremo Tribunal Federal e após uma alteração do artigo 5º, ficou estabelecido que sempre que um tratado que verse sobre direitos humanos for recebido no país e a ele for dado o mesmo tratamento que é dado à emenda constitucional, ou seja, apreciação em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional, nós teremos uma hierarquia constitucional, ou seja, ele vai integrar aquilo que se convencionou chamar de bloco de constitucionalidade. Então, existe a discussão. Em se tratando de tratado com essas características, a contrariedade a ele seria uma ofensa à lei ou à Constituição? Então, é possível dizer que, em se tratando de tratado com essas características, que tenha aquela identificação de norma supralegal, o recurso adequado é o recurso extraordinário. E outros tratados de outra natureza e que não tenha recebido o tratamento de emenda constitucional vai ficar vinculado à possibilidade de recurso especial. Segunda hipótese, decisão que julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal. Aqui parece não haver importância para o direito penal, processo penal, uma vez que a competência para legislação processual penal e penal é da União, né? Então, nós não teremos legislação dos estados e do Distrito Federal tratando dessa matéria, então não há aplicabilidade interessante aqui no processo penal. E nós temos ainda a terceira hipótese, que é a decisão que der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. E qual seria esse outro tribunal? Outro Tribunal Regional Federal ou outro Tribunal de Justiça, né? Então, aqui o fundamento é levar até o STJ interpretações divergentes a respeito do mesmo dispositivo legal para que o STJ aprecie e dê a devida conformação a esta interpretação.
Cabe ao STJ uniformizar a interpretação da legislação federal. Então, nada mais óbvio do que seja ele o receptor das reclamações de interpretações divergentes. Aqui não há qualquer problema em que você, uma vez recorrendo de uma decisão num tribunal regional federal, utilize como paradigma uma decisão de um dos tribunais de justiça. O que não é possível é, por exemplo, pegar decisões conflitantes dentro do âmbito de um mesmo tribunal e levar até o STJ, porque aí, nesse caso, o acertamento da jurisprudência interna do tribunal cabe ao próprio tribunal, seja ele um tribunal regional federal, seja ele um tribunal de justiça, né? Então, eu, estando no Mato Grosso do Sul, observo que aquela decisão foi proferida em contrariedade à interpretação que o Tribunal de Justiça do Ceará faz daquele dispositivo. Então, eu levo até o Superior Tribunal de Justiça o meu inconformismo e levo como matéria, como confirmação da divergência, a comprovação de que o Tribunal de Justiça do Ceará decide daquela forma. É importante, hoje isso está no Código de Processo Civil, que esta verificação seja feita de forma acertada, que eu leve efetivamente esta decisão por meio de um repositório de jurisprudência autorizado pelo tribunal, né? Cada tribunal tem as revistas, os meios eletrônicos de disponibilização dos seus julgados. Hoje, basicamente, todo tribunal disponibiliza no seu próprio sítio eletrônico, no seu próprio endereço eletrônico, consulta a documentos na íntegra. Então, eu preciso dizer de onde é que eu tirei aquela decisão para que o STJ, de fato, avalie se trata de uma decisão que contraria ou que diverge daquela decisão da qual eu recorro. E, efetivamente, eu preciso atualizar isso. Então, se eu vou pesquisar lá no Tribunal de Justiça do Ceará a decisão que vai me servir como demonstrativa da dissidência de decisões, da dissidência jurisprudencial, eu vou fazer o quê? Eu vou verificar se aquela decisão é válida naquele tribunal, se não teve nenhuma decisão posterior que considerou aquilo superado ou que efetivamente consertou alguma divergência interna que havia, né? Sob pena de eu não ter o meu recurso conhecido e apreciado. Seguindo, recurso extraordinário. Então, nós vamos ter, no caso do recurso extraordinário, as questões que foram decididas em última ou em única instância, e aí eu coloco entre parênteses, sem definição da origem, quando? Então, por que sem definição da origem? Porque aqui não há a definição de que a decisão deva ter por origem os tribunais de justiça ou os tribunais regionais federais. O que, em sentido oposto ao que eu disse em relação ao recurso especial, me permite concluir que são cabíveis, que são atacáveis por recurso extraordinário as decisões provenientes de juntas recursais que apreciam recursos em matéria de infração de menor potencial ofensivo. Então, no caso das infrações de menor potencial ofensivo, eu tenho o recurso de apelação, que está previsto na lei ordinária, e se houver descompasso entre aquela decisão e a Constituição Federal, na forma como a gente vai ver adiante, eu posso submeter ao recurso extraordinário diretamente no Supremo Tribunal Federal. Então, quais são as hipóteses? Aqui vale a mesma coisa em relação à última ou única instância, né? Então, a decisão tem que ter sido proferida, né, na primeira ou na segunda instância, sendo sempre a última ou a única, né? Nós vamos falar muito da questão da última decisão ainda. Primeira hipótese, contrariar dispositivo de Constituição. Essa é a hipótese que se assemelha a contrariar dispositivo de lei federal ou de tratado no recurso especial, né? Então, sempre que a decisão contrariar dispositivo da Constituição, o recurso cabível é o recurso extraordinário, tá? Num primeiro momento, eu preciso dizer para vocês o seguinte: essa contrariedade tem que ser direta, né? O Supremo Tribunal Federal já decidiu em inúmeras oportunidades que a contrariedade reflexa, ou seja, contraria uma disposição legal e
essa contrariedade reflete no dispositivo constitucional, não é matéria de recurso extraordinário. Mas ali adiante a gente vai ver que o Código de Processo Civil tentou, de alguma forma, dar uma coerência maior a essa possibilidade. Tá? Então, basta, nesse primeiro momento, que a gente entenda que, sempre que houver uma decisão em única ou em última instância que contrarie o dispositivo da Constituição, nós teremos a possibilidade de utilização do recurso extraordinário. Seguindo, decisão que declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Aqui, evidentemente, que nós estamos falando não só, aliás, nós estamos falando de decisões proferidas em controle difuso de constitucionalidade, casos concretos. Nós não estamos falando de ações objetivas, de ações declaratórias de constitucionalidade, ou ação de inconstitucionalidade, ou descumprimento de preceito constitucional, ou seja, onde há declaração de inconstitucionalidade de lei ou tratado, porém, no âmbito de um caso concreto, de um processo subjetivo. Por isso, obviamente, que é recurso. Vai chegar ao Supremo porque um juiz de instância inferior declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Letra C, de decisão que julgar válida, lei ou ato de governo local contestado em face dessa Constituição. Vejam o que eu disse pela letra B do recurso especial. Não vai ter utilidade prática para nós, porque em matéria penal não há competência para legislação estadual ou distrital. Aqui eu faço uma observação. A lei de execução penal estabelece competência local, ou seja, estados e Distrito Federal, para tratar de fixação de faltas disciplinares de natureza média e leve no âmbito da execução penal. As faltas graves estão previstas na Lei de Execução Penal, e a Lei de Execução Penal autoriza os estados e Distrito Federal a criar faltas leves e médias. Então, esta talvez seja a única possibilidade, um tanto quanto remota, de utilização do recurso extraordinário com base nesse dispositivo. Então, o Estado do Mato Grosso do Sul cria uma lei estadual estabelecendo faltas disciplinares de natureza leve e média e, por exemplo, neste caso, ele cria uma falta, uma punição, digamos assim, para a falta que seja uma punição cruel. E aí nós vamos atingir, obviamente, o dispositivo constitucional que diz que não são constitucionais penas cruéis. Então, nesse exemplo aqui meio maluco, talvez fosse possível pensar nisso, mas em regra não é. O mesmo vale para a letra D, julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Então, também de uma possibilidade bastante questionável, mas eu usaria esse exemplo aí para dizer que não é absolutamente impossível. Então, vamos imaginar que a lei estadual do Mato Grosso do Sul, que criou as faltas disciplinares de natureza leve e média, seja contestada em relação à lei de execução penal, e o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul considere válida a lei local. Então, aí nós teríamos essa hipótese e um possível recurso extraordinário. Sempre lembrando que nós estaremos falando de caso concreto, tá? De ações subjetivas. Bom, eu disse para vocês que o Código de Processo Civil agiu para tentar resolver esta questão intrincada que especialmente a questão da ofensa reflexa ao texto constitucional. Talvez o maior número de jurisprudência no mesmo sentido que haja no Supremo Tribunal Federal seja o não conhecimento de recursos extraordinários, pelo argumento de que não se trata de ofensa ao texto constitucional, mas sim ofensa reflexa. Ou seja, há algum reflexo de ofensa, mas que está perpassando uma legislação federal e, portanto, não haveria a possibilidade de questionar aquilo diretamente em relação ao constitucional, então, à Constituição. Então, percebam, nós temos um dispositivo constitucional, e aí isso vale muito especialmente para os
para as garantias, né, e direitos fundamentais. Então, veja lá, nós temos o direito ao contraditório. E aí nós temos o Código de Processo Penal, que estabelece os ritos procedimentais, ou seja, que estabelece a forma como, durante o curso do processo, será respeitado o direito constitucional ao contraditório. E aí eu tenho um questionamento a respeito disso, e eu entro com recurso extraordinário. O que o Supremo Tribunal Federal me dá como resposta? Olha, aqui você está tratando do Código de Processo Penal. Então, a ofensa ao princípio do contraditório, ela é, se tanto, reflexa, e, portanto, não cabe recurso extraordinário. Então, é esta a hipótese, para que fique bem claro. Então, o que veio dizer o Código de Processo Civil a respeito disso? Então, são 2 artigos. Primeiro, 1032. Se o relator no Superior Tribunal de Justiça entender que o recurso especial versa sobre questão constitucional, deverá conceder prazo de 15 dias para que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional. Parágrafo único. Cumprida a diligência de que trata o caput, o relator remeterá o recurso ao Supremo Tribunal Federal, que, em juízo de admissibilidade, poderá devolvê-lo ao Superior Tribunal de Justiça. E coisa complexa. Primeiro, nós vamos ter que falar lá na frente a respeito de repercussão geral. Mas o que eu vou adiantar para vocês? Repercussão geral é um requisito, é um pressuposto para recebimento do recurso extraordinário. Então, o que nós estamos falando aqui? O recurso chega no Superior Tribunal de Justiça, ou seja, é um recurso especial. Porém, o relator entende que ali não há uma ofensa a um texto legal, mas sim uma ofensa à Constituição. Então, o que eu teria aqui nessa hipótese? Eu falei para vocês do exemplo de que eu questiono a Constituição, direito ao contraditório, e o Supremo entende que, na verdade, se trata de ofensa, se for ofensa, né, obviamente, ao Código de Processo Penal. Aqui é o contrário. Vamos imaginar que eu vá lá e diga que o problema está no Código de Processo Penal e, portanto, o recurso cabível é o recurso especial. E aí o que o relator diz? Não, aqui não há uma ofensa ao Código de Processo Penal, no meu entendimento, à legislação federal. Há, se for o caso, uma ofensa à Constituição. Então, aqui, o Código de Processo Civil abre a possibilidade de que, verificando no Superior Tribunal de Justiça que não se trate de recurso especial, mas que o correto seria recurso extraordinário, que a parte se manifeste, arrazoe o recurso em relação a isso, deixando expressa a necessidade de tratar na repercussão geral, certo? E depois ele remete para o Supremo Tribunal Federal. E aí o parágrafo único diz, olha, se houver aqui o entendimento no Supremo de que não se trata de questão constitucional, devolve ao Superior Tribunal de Justiça. Aqui nós estaríamos, em tese, diante de um conflito negativo de competência, né? O STJ diz que não é competente porque se trata de matéria constitucional. O Supremo diz que não é competente porque se trata de matéria federal, de lei federal. Aí o que vale? Como o Supremo já se manifestou, aí o STJ tem que apreciar o recurso. Então percebam que aqui o Código de Processo Civil cria uma alternativa para evitar o que acontecia muito no passado, que era o recurso não ser apreciado no STJ, porque se entendia que não era matéria de lei federal, e não ser apreciado no STF, porque se entendia que não era ofensa direta ao texto constitucional. Certo? E aí nós vamos ver que, na sequência, no artigo 1033, o Código de Processo Civil fecha a questão. Então, o 1033 expressa: se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão de interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial. Então, vocês percebem que quando o Supremo se manifesta, seja porque chegou a ele, remetido do STJ, nos termos do 1032, ou porque chegou a ele diretamente pela parte, no 1033,
dizendo que não se trata de ofensa à Constituição Federal, mas sim à legislação federal, o que ele está fazendo? Ele já está dizendo para o STJ, olha, você que tem que julgar isso. Não adianta dizer que não se trata de ofensa à lei federal. Por quê? Porque o Supremo já disse que se trata. Né? Então aqui, embora eu tenha dito que se trate em tese de um conflito negativo de competência, são competências distintas e, em tese, o Supremo está num grau acima, hierarquicamente acima. Por isso é que esta decisão, que provém do Supremo, seja com base no parágrafo único do 1032, seja com base no 1033, vai fazer com que o STJ deva julgar o recurso. Se ele vai entender que deve apreciar o mérito, se vai ser procedente ou improcedente, é outra questão. Mas ele já está dando um indicativo de que o recurso deve ser apreciado no STJ. Seguindo, vamos falar agora do processamento, para depois a gente entrar mais a fundo nessas questões relacionadas à admissibilidade dos recursos. O prazo para o recurso especial ou para o recurso extraordinário é de 15 dias contado da intimação da decisão recorrida. Se vocês buscarem um acordo, seja do Tribunal de Justiça, seja de um Tribunal Regional Federal, vocês, via de regra, vão ver assim, na publicação do acordo, não no corpo do acordo em si, mas na publicação. Se for caso de preparo, né? Se for caso, por exemplo, de ação penal privada, ou se vocês forem ver numa ação de ordem civil, que lá consta preparo para o STJ e preparo para o STF. Ou seja, da intimação da decisão, começa a correr o prazo para ambos os recursos. Renato, então quer dizer que aqui nós temos uma hipótese que contraria aquela lógica que não cabe 2 recursos contra a mesma decisão? Eu diria que sim e não. Sim, porque de fato a decisão no seu contexto geral é a mesma, e cabem 2 recursos distintos, e não porque a fundamentação desses 2 recursos é diferente. Né? Nós vimos lá que cada artigo da Constituição, o 105 e o 102, estabelece as hipóteses de cabimento do recurso especial e do recurso extraordinário. Então, embora o âmbito da decisão seja o mesmo, nós temos que extrair o que é desta decisão que nós estamos recorrendo. E aí sim, é possível impetrar, inclusive, os 2 recursos simultaneamente. Né? Que é muito comum, inclusive. Porque, como eu disse para vocês, muitas vezes fica essa dúvida da interpretação. E aí corria-se o risco, que é aquilo que o Código de Processo Civil, através do 1032 e 1033, tentou mitigar, de você não ser recebido nem no STJ nem no STF e ficar a ver navios. Certo? Então, se houver ainda, mesmo com a questão colocada pelo Código de Processo Civil, dúvida, recurso especial para o STJ, recurso extraordinário para o STF, no mesmo prazo, cada um com as suas razões. E aí, o que vai acontecer? Se acontecer isso, o tribunal encaminhará ambos os recursos, encaminhará o feito completo para o STJ. E o STJ só encaminhará o recurso extraordinário para o STF após julgar o especial ou se não admitir o especial. Ou seja, embora os recursos sejam simultâneos, embora os recursos sejam endereçados cada um para um tribunal, especial para o STJ, extraordinário para o STF, o processo com os recursos vai direto ao STJ, no caso da interposição dos 2. E lá é que o STJ vai fazer o encaminhamento para o STF em 2 hipóteses. Na primeira, não receber o recurso especial. Na segunda, julgar improcedente o recurso especial, ou seja, não resolver a questão. Né? Em outras hipóteses, por exemplo, se ele julgar procedente o recurso, ele não remete para o STF, porque já está solucionado o pedido do recorrente. Então, o prazo é de 15 dias, vale para os 2. Também vale para os 2 que a interpretação é feita por petição dirigida ao presidente do tribunal a qual, ou seja, ao tribunal recorrido, certo? E esta petição deve conter a exposição do fato e do direito, a hipótese de cabimento e as razões de recurso. Então, vejam, aqui, como se trata de uma via
extraordinária, a minha petição de interposição ela é um pouco mais complexa. Por quê? Porque ela tem que tratar da admissibilidade do recurso, né? Então, eu preciso expressar qual é a minha hipótese de cabimento e, no caso do recurso extraordinário, eu preciso também falar a respeito da repercussão geral, que a gente vai ver mais adiante. Então, eu preciso fazer uma petição de interposição que é mais extensa, que é uma petição na qual eu justifico o meu direito a acessar a via extraordinária. Lembrem-se que o que eu comecei falando, aqui nós não estamos mais tratando dos recursos ordinários, portanto, nós, em tese, não estamos falando daquele direito claro e natural que decorre do direito ao duplo grau de jurisdição. Nós estamos falando da via extraordinária e, portanto, nós estamos falando de requisitos um pouco diferentes e um pouco mais rígidos, ok? Então, lembrem-se sempre disso. Exposição do fato e do direito, hipótese de cabimento e razões de recurso. Por que eu entendo que não houve adequada interpretação ou aplicação da lei federal ou da Constituição Federal. Ok? No mesmo prazo de 15 dias, haverá a intimação da parte contrária para apresentar contra-razões, tá? No caso do processo penal, sendo o Ministério Público recorrente, o réu vai apresentar contra-razões, sendo o réu vai apresentar ao Ministério Público, obviamente, em sendo ação penal de iniciativa privada, o querelante substitui o Ministério Público. Seguindo, juízo de admissibilidade em 5 dias, cabendo agravo de instrumento. Então, vejam, uma vez recebido o recurso com as razões e contra-razões, no âmbito do tribunal ACO, vai haver o juízo de admissibilidade, onde ele vai analisar muito mais formalmente, mas vai analisar se ali é ou não caso de recurso extraordinário ou de recurso especial, com a possibilidade de já brecar por ali. Verificou que não se enquadra ali, a hipótese de cabimento não está adequadamente definida. Já nega seguimento ao recurso. E aí cabe agravo de instrumento no próprio tribunal ACO. Vejam que ali, entre parênteses, está assim, 15 dias / 5 dias, STF, súmula 699. O que acontece? Antes do Código de Processo Civil de 2015 entrar em vigor, nós tínhamos a lei que tratava dos recursos especiais extraordinários, a lei 8.039, de 93. Nesta lei, não havia um prazo definido para esse agravo de instrumento que cabe em face de juízo de admissibilidade dos recursos especiais extraordinários. Então, o STF sumulou o entendimento de que o prazo era de 5 dias. Hoje, o agravo é feito com base no Código de Processo Civil. E o Código de Processo Civil estabelece o prazo de 15 dias. Então, esta observação que eu faço aqui para vocês é uma observação que alguns poucos doutrinadores fazem no sentido de que é preciso ter o máximo de cuidado. Por quê? Porque o STF não revogou essa súmula 699. A vigência do Código de Processo Civil em 2015 não fez com que o Supremo revogasse essa súmula. Portanto, em tese, ela está em vigor. E, portanto, na prática, é fundamental ter atenção a isso. Né? Atenção para que você não tenha um agravo de instrumento não recebido por ser considerado intempestivo. Então, ao interpretar o Código de Processo Civil, o prazo é de 15 dias, que é o prazo de agravo de instrumento. Porém, não se pode esquecer que esta súmula, obviamente que uma súmula, né, não é uma súmula vinculante, é aquela súmula daquele elementário de súmulas, né, não tem força de lei, né, não vai se sobrepor ao Código de Processo Civil, mas, em se tratando de tribunais superiores, todo cuidado é pouco. Né? Os tribunais superiores são os autores de um grande número de jurisprudências defensivas. O que são as jurisprudências defensivas? São aquelas decisões que visam impedir o acesso ao julgamento pelos tribunais superiores. São decisões que criam empecilhos e mais empecilhos para que o recurso seja recebido. Então, na prática, é preciso ter atenção a isso.
Se eu for fazer uma prova e isso me for questionado, evidentemente que eu vou ter que argumentar, olha, de acordo com o Código de Processo Civil, o prazo para agravo de instrumento é de 15 dias, porém, no caso específico de agravo contra a decisão proferida em juízo de admissibilidade de recurso especial ou extraordinário, há que se observar que a súmula número 699 do STF, que estabelece o prazo de 15 dias, ainda está em vigor. Ponto. Matei a questão e mostrei que estou conhecendo bem a matéria. Por fim, aquilo que eu já disse aos senhores, interposição simultânea de recurso especial, de recurso extraordinário e recurso especial, o que acontece? Envio do processo com ambos os recursos ao STJ. Lá, o STJ encaminhará ou não para o STF, a depender da decisão que ele tomar em relação ao recurso especial. Por exemplo, entendeu que não é caso de recurso especial, encaminho feito para o STF. Recebeu o recurso e julgou improcedente, não deu provimento ao recurso, encaminha ao STF. Okay? Resolveu a questão, atendeu o pedido da parte, acabou. Acabando a sucumbência da parte, evidentemente que não há por que se encaminhar o recurso ao Supremo Tribunal Federal. Bom, a admissibilidade, as grandes questões relacionadas aos recursos dos tribunais superiores estão vinculadas à questão da admissibilidade, né? Como eu disse para vocês, o grande número de recursos especiais extraordinários não são recebidos, não são conhecidos, porque se entende que não é caso de acessar as vias extraordinárias. Então, a primeira questão que precisa ser muito bem conhecida: não é possível acessar o STF ou o STJ sem o esgotamento prévio das vias recursais. Eu preciso fazer uso de todos os recursos ordinários previstos na legislação, sob pena de não conseguir acessar os tribunais superiores. Existem dois entendimentos sumulados. Súmula 281 do STF, que diz que não cabe recurso extraordinário quando houver pendência de recurso ordinário, ou seja, quando a parte não fez uso do recurso ordinário. E a súmula 207 do STJ, que fala especificamente dos embargos infringentes, que diz que não cabe recurso especial quando cabia embargos infringentes se eles não foram opostos. Então, vejam, até mesmo os embargos declaratórios podem ser usados, mas aí para efeito de pré-questionamento que a gente vai ver lá adiante. Mas vejam, eu preciso fazer uso de todos os recursos previstos na legislação infraconstitucional, sob pena de não acessar os tribunais superiores. Então, por exemplo, decisão em primeira instância em processo penal, recurso de apelação, decisão não unânime, embargos infringentes. Só aí é que eu vou poder fazer recurso especial ou extraordinário. Se eu tenho uma decisão não unânime e vou direto para o STF ou para o STJ, vou ser sumariamente impedido de ver os meus recursos apreciados. Por quê? Simplesmente porque eu não aproveitei toda a via ordinária recursal. Então, veja, esta é talvez a essência do caráter extraordinário desses recursos. Olha, não tem cabimento eu tentar chegar à via extraordinária se eu sequer fiz uso dos recursos ordinários, né? Eu preciso esgotar a via ordinária sob pena de não chegar nunca, né, em nenhuma hipótese, à via extraordinária. Segundo, impossibilidade de reexame de provas. Vejam que aquelas hipóteses de cabimento do artigo 105.3 e do 102.3 da Constituição Federal são hipóteses que tratam especificamente de aplicação, de interpretação ou até de negativa de aplicação da lei, de tratados ou da Constituição Federal. Então, com isso, criou-se a ideia de que não é possível reexame de provas por via extraordinária. Né? Aquela lógica de que recurso extraordinário aprecia apenas matéria de direito e nunca matéria de fato. Né? Então, o que era questão de fato já foi resolvido na segunda instância. Eventual
questão de direito poderá ser apreciada na instância superior. Então, mais uma vez, nós temos os entendimentos sumulados, através do verbete 279 do STF, para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário, e do STJ, a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. Nós vamos voltar a falar disso aqui na sequência. Tá? Necessidade de enfocar todos os argumentos que sustentam a decisão recorrida. Súmulas 283 do STF e 126 do STJ. Aqui, o que significa? Não adianta eu pegar um pedacinho da decisão e discutir ela. Se eu não conseguir contrariar todos os argumentos da decisão, o meu recurso também não será recebido. Ou seja, para eu acessar a via extraordinária, eu preciso demonstrar que aquele defeito, que aquela negativa de vigência relacionada ao dispositivo constitucional, ou legal, ou de tratado, afeta a decisão na sua inteireza. Né? Então, eu preciso necessariamente cuidar de todos os aspectos desta decisão, sob pena de não ver o meu recurso recebido. Aqui, nós tratamos da questão do pré-questionamento. Né? Então, lá atrás eu disse para vocês, tem que esgotar as vias recursais para acessar os tribunais superiores. Eu não posso discutir nos tribunais superiores questão de fato. Ok? Então, eu tenho esses dois aspectos importantíssimos. Eu preciso esgotar as vias ordinárias e eu não trato de questão de fato em recurso extraordinário. Então, vejamos aqui a questão do pré-questionamento. Então, o que é pré-questionamento? É a necessidade que existe de que o tribunal recorrido tenha se manifestado sobre a questão jurídica que eu quero discutir nos tribunais superiores. Ou seja, se eu estou dizendo que há uma ofensa ao princípio constitucional do contraditório, eu preciso que esta questão, o alcance do princípio constitucional do contraditório, tenha sido discutido nas instâncias inferiores. Se eu estou dizendo que o artigo 212 do Código de Processo Penal garante o direito ao exame cruzado de testemunhas, ao cross-examination, e isso me foi negado e eu tive um prejuízo por isso, e eu quero que o processo seja anulado, eu preciso forçar o tribunal a discutir o alcance do artigo 212 do Código de Processo Penal. Senão, eu não terei pré-questionado a matéria. Ou seja, eu não posso levar para o Supremo uma discussão a respeito de um dispositivo constitucional ou levar para o STJ uma discussão a respeito de um dispositivo legal que eu não tenha desenvolvido na instância ordinária. Eu preciso discutir ordinariamente para poder questionar, para poder dizer, olha, essa interpretação aqui não está de acordo, está negando vigência à Constituição, está interpretando inadequadamente a Constituição ou a lei, está negando vigência à lei. Eu preciso ter discutido isso antes, percebem? Então, a súmula 282 do STF diz, é inadmissível recurso extraordinário quando não ventilada na decisão recorrida a questão federal suscitada. Ou seja, se eu não fiz discutir na decisão questionada aquilo que eu quero que o Supremo analise, o Supremo não vai analisar, evidentemente. Né? Ainda do Supremo, verbete 356, o ponto omisso da decisão sobre a qual não foram opostos embargos declaratórios não pode ser objeto de recurso extraordinário por falta de requisito do pré-questionamento. Então, veja, eu estou na primeira instância discutindo processo penal. E eu discuto lá uma questão relacionada ao princípio do contraditório. E levo isso para o tribunal em sede de apelação. Só que o tribunal no acórdão passa batido nisso. Ele simplesmente analisa as provas, depoimentos, interrogatórios, e não se manifesta a respeito da questão do contraditório. O que eu tenho que fazer? Embargos declaratórios. O que eu tenho que dizer? Olha, na minha apelação, no item tal, eu falei a respeito do
princípio do contraditório, que eu entendo que não está sendo adequadamente respeitado. Por quê? Porque se eu não fizer isso, o Supremo não vai receber meu recurso. Porque o que vai acontecer? A decisão não vai ter sido ventilada na decisão recorrida. Então, daí, a gente precisa extrair o seguinte entendimento. Quando eu começo lá na primeira instância a defender alguém ou a acusar alguém, né, seja eu autor ou réu na ação, esteja eu defendendo ou representando autor ou réu na ação penal, eu preciso antever as possibilidades. E à medida que a ação vai passando, à medida que o juiz vai tomando as suas decisões, e principalmente na hora de tomar a decisão de mérito, eu preciso antever a possibilidade de haver ou não ofensa à lei e à Constituição. E aí, se eu não consigo fazer isso antes, porque não houve, digamos, ainda o acontecimento, se ele vem só na sentença, por exemplo, necessariamente na minha apelação eu tenho que discutir isso. Então, eu tenho que discutir na apelação que o princípio do contraditório não foi adequadamente respeitado. Eu tenho que discutir na apelação, por exemplo, o conceito jurídico de dolo eventual e de culpa, se a minha tese de defesa é que o crime é culposo e não doloso. Não é dolo eventual, mas sim culpa. Crimes de trânsito, por exemplo. Né? Então, vejam, muitas vezes a questão de fato e de direito, elas ficam meio que misturadas. Então, eu preciso fazer com que o tribunal discuta a questão jurídica que me permite acessar os tribunais superiores. Isto é que é pré-questionamento. Avançando. Tem também um conjunto de súmulas no STJ, né? 2 verbetes. Número 28. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de pré-questionamento não tem caráter protelatório. Veja, num primeiro momento, os tribunais superiores disseram, olha, se não tem a discussão a respeito da questão que você quer submeter aos tribunais superiores, você precisa forçar o tribunal a discutir, ainda que seja por embargos declaratórios. Veja o que está lá no artigo, no verbete 356 do STF. Né? Eu preciso opor embargos declaratórios quando o tribunal não discute aquilo. Por outro lado, se eu preciso fazer para poder acessar a instância extraordinária, não pode se considerar que a minha oposição de embargos tenha caráter meramente protelatório. Né? Por que isso? Porque você, ao opor embargos da decisão da segunda instância, você efetivamente evita o fim, o esgotamento da via ordinária. Né? Então, muitas vezes, entende-se que aqueles embargos são meramente protelatórios. E é isso, o STJ disse, olha, se a finalidade dos embargos é efetivamente propiciar a discussão da questão jurídica que permite o acesso à via extraordinária, não há que se falar em caráter protelatório. Por quê? Porque nós mesmos, tribunais superiores, exigimos isso. Então, como que eu posso criar uma regra lá no STF dizendo que eu tenho que opor embargos, senão meu recurso não vai ser recebido, e aí eu tenho uma decisão na instância inferior dizendo que meus embargos são meramente protelatórios? Evidentemente que a súmula do STJ vem complementar isso e dizer, não, se é necessário opor os embargos para pré-questionar, eles não têm caráter protelatório, eles são necessários. Né? E, por fim, o verbete 211 do STJ, que diz, inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal ACO. Essa súmula foi objeto de uma questão interessantíssima, que está lá no fórum, a respeito dos embargos declaratórios, né? Uma questão da colega de vocês, da Rafaela. Ela ficou sem entender essa súmula, e eu respondi a questão para ela lá no fórum, por escrito, e vou tentar esclarecer melhor aqui. O que o STJ diz? Olha, se você apresenta embargos declaratórios, dizendo que o tribunal deveria ter discutido, e aí eu vou criar uma hipótese aqui para vocês, o tribunal deveria ter discutido o correto entendimento
do artigo 212 do Código de Processo Penal, quando ele diz que a parte pergunta diretamente para a testemunha, e ele, tribunal, diz que não era o caso, significa que não tem essa discussão no processo. Então, eu não vou receber seu recurso. Entende? Então, olha, você foi lá para o tribunal, reclamou do não cumprimento do disposto no artigo 212. O tribunal ignorou e disse que você está falando bobagem, que não tem nada a ver, que a decisão não passa por isso, que, portanto, o tribunal não precisa discutir isso. E aí você vem para o STJ diz, não, se você não conseguiu que o tribunal discutisse a questão, eu não tenho por que discuti-la. Então, isso aí morreu lá na instância ordinária. Tá? Então, esse é um primeiro momento. Depois, né, nós temos o artigo 1025 do Código de Processo Civil, trazendo novidades. Então, vejam, quando o Código de Processo Civil, em 2015, trouxe para si a regulamentação do processamento e das hipóteses de admissibilidade dos recursos especiais extraordinários, também houve assimilação de todos os problemas que existiam na oportunidade a respeito disso, de toda a dificuldade que havia para se alcançar os tribunais superiores, e tentou-se criar algumas alternativas. Então, o 1025 vem muito nessa esteira, dizendo o seguinte: consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. O que esse artigo faz? Esse artigo me permite que, com base na súmula 211, o Tribunal Superior aprecie se o Tribunal ACO errou ao rejeitar ou não admitir os meus embargos. Percebe? Então, o STJ dizia peremptoriamente, olha, se você não conseguiu fazer o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, discutir a sua questão, Inês é morta, eu não vou discutir isso. Acabou, não cabe recurso especial. Aí vem o Código de Processo Civil e diz, espera aí, pode ser que o tribunal tenha errado ao não admitir ou a rejeitar os embargos. E aí o que eu faço? Eu vou ficar fazendo embargos dos embargos e tomando na cabeça uma vez após outra? Então, o que ele fez? Ele disse, olha, o Tribunal Superior pode resolver a questão. Ele pode, ao fazer a análise do recurso, né, dizer, olha, meu amigo, aqui você errou, meu amigo relator do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional Federal, você errou porque, de fato, existe um erro, existe uma omissão, existe uma contradição. E aí ele considera, né, que aquela discussão jurídica está implícita no acórdão e aprecia, se for o caso, o recurso especial ou extraordinário. Então, veja, entendimento padrão. Se a discussão jurídica não fez parte da decisão recorrida, eu, Tribunal Superior, STJ ou STF, não tenho que apreciar recurso extraordinário ou recurso especial. Por outro lado, se você, recorrente, tentou, por meio de embargos de declaração, que o tribunal discutisse aquela questão e não conseguiu, porque os seus embargos foram inadmitidos ou rejeitados, e eu entendo que o tribunal deveria ter discutido aquela questão jurídica, então eu considero que o seu pré-questionamento foi discutido no acórdão, que o acórdão apreciou aquilo. Por isso que ele disse que não havia erro, omissão, contradição ou obscuridade. Né? Vocês lembram que a decisão dos embargos declaratórios é aquela quando rejeita ou quando inadmite, é porque diz que não há nada de omissão, não há erro na contradição, na obscuridade. Ou seja, o tribunal está dizendo, se eu estou questionando a aplicação do 212, ele está dizendo, não há erro em relação à aplicação do 212. Então, por isso que o artigo 2025 permite que o Tribunal Superior considere implícito na decisão a discussão a discussão jurídica. Porque o tribunal simplesmente diz, não, está certo, a minha decisão está certa. Então, o Tribunal Superior pode receber o seu recurso extraordinário ou especial com base no 1025 e dizer, não, eu não estou ofendendo a súmula 211 do STJ. Porque aqui, neste caso, eu posso reconhecer que está incluído no acordo
o, o fato, a questão jurídica, porque o tribunal disse que não tinha erro, não tinha omissão, não tinha contradição. Então, digamos, vem a Constituição e diz que cabe o recurso, vem o STJ e o STF criando a tal jurisprudência defensiva, dizendo que precisa estar expresso na decisão, senão não cabe recurso extraordinário especial. Depois vem o Código Civil dizendo, tudo bem, ok, só que quando o tribunal se nega a fazer discussão, você pode reconhecer que há um erro, que há uma omissão, que há uma contradição e apreciar. Então, aí, respondendo o que a Rafaela perguntou lá no fórum a respeito dos embargos declaratórios, complementando o que eu já respondi lá, o artigo 1025 dá aos tribunais superiores uma alternativa para eles resolverem a arbitrariedade dos tribunais, seja o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal, que se nega a discutir a questão jurídica e, por consequência, nega o acesso aos tribunais superiores. Ok? Seguindo, alguns doutrinadores falam em pré-questionamento implícito ou explícito. Né? Então, esse texto, do jeito que está aqui, está extraído do livro do Auri Lopes Júnior. Né? Ele coloca lá, pré-questionamento explícito existe nas hipóteses em que o acórdão recorrido expressamente, claramente, enfrenta a questão federal ou constitucional arguida. Então, eu estou falando lá do artigo 212, eu estou falando do princípio do contraditório, e lá no acórdão está expressamente discutindo. O artigo 212 tem esta finalidade. O princípio do contraditório, no inciso, salvo engano, 55 do artigo 5º da Constituição, tem este alcance. Está expresso. Ou implícito, quando o tribunal recorrido decide sem enfrentar claramente e expressamente a questão federal ou constitucional ventilada. Então, esse implícito seria mais ou menos a hipótese prevista no 1025. Né? Por quê? Repito para vocês, quando eu apresento embargos de declaração e esses embargos não são admitidos ou são rejeitados, o que o relator, aqui no caso do tribunal, está me dizendo quanto aos embargos? Você disse que tem erro, omissão, contradição, obscuridade. Eu estou dizendo que não tem. Então, se eu estou dizendo que não tem, eu decidi, ainda que não expressamente, a questão que você ventilou. Né? Porque o tribunal só entende que não há omissão ou obscuridade quando ele entende que ele decidiu toda a matéria de recurso. E aí, vamos dar um passo atrás. Lembrem-se que nos nossos recursos ordinários, eu posso discutir toda a matéria que me torna sucumbente. Quando eu falo de apelação, por exemplo, eu posso discutir tudo o que aconteceu no processo. Então, se o tribunal diz, rejeita ou inadmite os seus embargos, porque não há erro, não há omissão, não há contradição, não há obscuridade, ele está dizendo, tudo que você trouxe, tudo que você devolveu para mim ao recorrer, eu decidi no meu acordo. É mais ou menos como se dissesse assim, leia direito aí, é você que não está lendo direito, está tudo aí. Por isso que se fala em pré-questionamento implícito. Sério? Então é esta a conformação. Obviamente que tudo isso é muito questionado, tá? E aí a gente vai falar disso agora, a crítica à limitação dos recursos. Vejam que eu trouxe para vocês, fiz questão de trazer para vocês aquilo que o Código de Processo Civil trouxe como inovação em 2015, que tem claramente uma ideia de aumentar a hipótese de cabimento dos recursos. Tá? Então, assim, primeiro, ele traz a possibilidade de que o STJ remeta para o STF, de que o STF devolva para o STJ, que o STF remeta para o STJ, né? Quando verificar que pode haver qualquer questionamento ali em relação à interposição. Depois, ele traz a possibilidade de que o STF ou o STJ considere que está incluído no acórdão, na decisão, aquela matéria jurídica que eu quero discutir, eu, recorrente, quero discutir, mas que me foi negado o direito de discutir, porque o tribunal entende que não deve discutir. Então, vejam que são dispositivos legais que visam melhorar a forma como esses tribunais superiores entendem que se faz a admissibilidade dos recursos. E esta crítica aqui,
específica em relação à questão de não se discutir matéria de fato em recurso extraordinário. E essa crítica é específica para o direito penal. Então, o Aurí Lopes Júnior cita Castanheira Neves com o seguinte texto: toda questão de fato é sempre uma questão de direito e vice-versa, pois o direito é parte integrante do próprio caso. Quando o jurista pensa o fato, pensa-o como matéria de direito. Quando pensa o direito, pensa-o como destinado ao fato. O que está querendo se dizer aqui? Está querendo se dizer que esta criação, que esta formatação que os tribunais superiores, especificamente o STF, deu a não se discute em matéria de direito na via extraordinária, ela é bastante complexa em âmbito penal, porque no direito penal, basicamente, o processo de conhecimento faz subsunção do fato à norma. O que é uma denúncia, uma queixa? É a descrição de um fato sob a alegação de que aquele fato se adequa a um tipo penal, né? Então, quando se diz lá que no dia tal, em tal lugar, em tal horário, o réu subiu no muro, pulou dentro da propriedade, arrombou a porta, subtraiu determinados bens, saiu, pulou novamente o muro e foi embora, por que se faz essa descrição dessa forma? Porque ele quer enquadrar lá exatamente no que está escrito no artigo 155. Subtrair coisa móvel alheia. Então ele faz a descrição do fato de forma como pensando o direito, né? E quando ele vai pensar no artigo 155, ele pensa diretamente na direção daquele fato que chegou para ele no inquérito policial. Então, no direito penal, essas coisas se misturam muito, né? Então, veja uma outra citação. Puro fato e puro direito não se encontram nunca na vida jurídica. Isso de Júlio César Rossi. Eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo o link desse artigo que foi publicado no Conjur. O que ele quer dizer aqui? A partir do momento em que eu coloco numa denúncia, numa queixa, numa petição inicial, numa contestação, um fato, eu estou querendo colocar ali a consequência jurídica daquele fato. Então, ele deixou de ser só fato. Então, não tem puro fato ou puro direito. Percebem essa dificuldade? Então, a crítica que se faz é todas essas limitações que foram feitas ao longo do tempo no que diz respeito ao acesso aos tribunais superiores, no processo penal especificamente, precisam ser muito bem pensadas. Porque é difícil você simplesmente separar, porque o processo penal parte inevitavelmente de uma junção de fato e norma, de uma subsunção, né? No dia tal, em tal lugar, em tal horário, o réu proferiu a seguinte ofensa à vítima. Você assim agindo, praticou o crime de ameaça, o crime de injúria, o crime de calúnia. Enfim, aquilo é só fato ou é só direito, né? Então, quando eu faço essa descrição do fato, eu faço a descrição de um fato jurídico, de um fato que se subsume à norma jurídica, né? Então, é esta a crítica que se faz à limitação dos recursos. E agora nós chegamos a uma outra limitação, esta mais recente, incluída pela Emenda Constitucional 45 de 2004, mais recente no que diz respeito, né, à própria Constituição, porém mais antiga em relação ao que o Código do Processo Civil trouxe de novidades. E este é um requisito que está previsto tanto na Emenda 45, foi para a Constituição, e foi traduzido para o Código de Processo Civil. Já estava lá no Código de 73, por uma reforma, e está no Código de 2015. Então, lembrem-se que quando eu falei da interposição, lá consta pedido, né, interposição do recurso, fato gerador, por que eu quero recorrer, hipótese de cabimento e razões de recurso. Quando se trata de recurso extraordinário, eu preciso fazer um tópico separado para discutir a repercussão geral. Se não discutir a repercussão geral, não tem nenhuma possibilidade do meu recurso ser recebido.
Então, vejam, artigo 102, parágrafo 3º da Constituição Federal. No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3 dos seus membros. Então, aqui, o Tribunal Supremo fala em repercussão geral, que acabou, nos termos da lei, significando relevância e transcendência da questão discutida. Relevância, importância jurídica da discussão. Transcendência, aquilo que vai além do limite subjetivo daquela ação, né? Então, a repercussão geral estabeleceu que o recurso extraordinário só vai ser utilizado, só vai ser manejado para casos extremamente relevantes sob o ponto de vista jurídico e que transcendam ao aspecto subjetivo. Ou seja, se o processo é contra o Manuel dos Anzóis, o interesse tem que ir além do Manuel dos Anzóis. Se for só o processo do Manuel dos Anzóis, vai acabar na instância ordinária, certo? Então vejamos o que fez a lei. A Constituição fala nos termos da lei, veio o Código de Processo Civil e estabeleceu essa lei. Então hoje, no artigo 1035 do Código de Processo Civil, nós temos: o Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral nos termos deste artigo. Parágrafo 1º. Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapasse os interesses subjetivos do processo. Então, quando eu vou fazer lá a minha preliminar de repercussão geral no meu recurso extraordinário, e vejam, isso só vale para o extraordinário, não vale para o especial, eu preciso discutir, defender que aquela questão jurídica que eu estou trazendo tem relevância pública, de maneira geral, que ultrapassa os limites do meu processo, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista social ou jurídico. Tá? Então, eu preciso discutir isso sob pena de não ter o meu recurso recebido. Parágrafo 2º estabelece: o recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal. Isso aqui foi colocado em 2015 para superar uma discussão que havia, ainda com a vigência do Código de 73, de que se o Tribunal ACO, Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, fazia análise da repercussão geral. E aí se cristalizou o entendimento de que não. Quem faz a análise de mérito da repercussão é o Supremo. Tanto que lá, na Constituição, coloca que pelo menos 2/3 dos seus membros. Né? O que o Tribunal ACO faz é a verificação da alegação formal de existência de repercussão geral. O que significa dizer o seguinte: se na minha petição não tiver uma palavra a respeito de repercussão geral, aí o Tribunal ACO já breca. Não tem alegação de repercussão geral, formalmente falando. Agora, se eu coloquei lá que há repercussão por isso, por isso, por isso, quem vai apreciar essas razões se são válidas ou não, aí é o Supremo Tribunal Federal. E o parágrafo 3º: haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que 1. Contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. O 2 foi revogado. E 3, que tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal nos termos do artigo 97 da Constituição. Aqui é o código dizendo, nestas hipóteses basta você demonstrar. Você diz aqui, aqui não se aplicou a súmula, aqui não se aplicou a jurisprudência dominante. Então, a repercussão geral já está posta. Ou aqui reconheceu-se a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal nos termos do artigo 97 da Constituição Federal. O artigo 97 da Constituição Federal é aquele que trata da chamada reserva de plenário, que diz que somente o órgão máximo dos tribunais pode declarar a inconstitucionalidade de lei ou tratado, certo? Isso é o que se chama reserva de plenário. Vejam, esse artigo 1035 ele tem mais uma série de parágrafos
eu deixei ali os 2 pontinhos para vocês verificarem que há continuidade, e é interessante que vocês leiam isso, tá? A gente tem aqui, lá vai haver uma série de outras exposições, que não nos interessa especificamente aqui agora, que a gente não está tratando do procedimento, da repercussão geral, mas que vocês leiam o artigo até o final para ter conhecimento disso. Então, vejam, o Supremo Tribunal Federal, ele tem uma competência muito vasta. O Supremo Tribunal Federal tem uma competência. Vou até voltar aqui para a gente continuar na questão da repercussão geral. O Supremo Tribunal Federal tem a competência constitucional propriamente dita, aquela competência típica de corte constitucional, que são as ações objetivas, né? Ações declaratórias de constitucionalidade, ações de inconstitucionalidade, ação de descumprimento de preceito fundamental, ou seja, tudo aquilo que permite que se submeta objetivamente uma questão para que o Supremo decida. Tem ainda a competência originária, todas aquelas competências relacionadas ao julgamento de causas que digam respeito, geralmente, a altas autoridades do país, que são julgadas já inicialmente no Supremo, e tem a competência recursal, que é disso que a gente está tratando agora. A infinita maioria dos processos que chegam ao Supremo, coisa na casa de 70%, 80%, se refere à competência recursal. Então, a partir do momento que o Supremo passou a ter essa competência, em 1988, ele começou a agir na criação de jurisprudência defensiva, ou seja, formas, através das suas próprias decisões, através de uma autorregulação pelas suas decisões do limite de feitos que ele julgava. Algumas iniciativas legais foram tomadas, né? E aí a gente vê a própria emenda 45 fazendo isso com a criação da repercussão geral. E, para piorar, o Supremo, a partir de algumas decisões, entrou de cabeça na discussão política. Então, o Supremo hoje enfrenta uma quantidade absurda de processos para julgar e encontra também o questionamento diário oriundo da política, daquela política ali praticada no dia a dia da discussão, do questionamento. Então, nós temos algumas características específicas do nosso Supremo Tribunal Federal que importam em toda essa complexidade quando se analisa a questão do Supremo. Se a gente imaginar que a repercussão geral foi criada para que o próprio Supremo pudesse verificar quando é que ele, em grau de recurso, deva efetivamente atuar, né, para que essa atuação seja melhor, porque ela não é uma atuação de milhares de processos decididos de afogadilho, mas de poucos processos decididos com mais substância, com mais participação de todos, isso é evidentemente correto. Se a gente olhar pelo âmbito de que as cortes constitucionais, mundo afora, julgam quantidades infinitamente inferiores de processos que o Supremo Tribunal Federal julga, nós também vamos considerar isso correto. Mas aí há que se fazer a ressalva. O Supremo ele não é uma corte propriamente constitucional. Ele faz, às vezes, de corte constitucional, mas ele tem as duas outras competências que nós falamos. A competência originária e a competência recursal. Né? Então, existe muita discussão e muito questionamento a respeito destas medidas tomadas, seja pelo Supremo, seja pela legislação, seja por reforma da Constituição, para diminuir a possibilidade de chegar até o Supremo através do recurso extraordinário para discutir uma questão, certo? Então, vocês têm aí uma vastíssima literatura a respeito do tema. Só de pensar assim, eu poderia citar para vocês Luiz Werneck Viana, Jurisdicionalização da Política, José Rodrigo Rodrigues, Como Decidem as Cortes, né? Os textos do Oscar Vilhena falando da supremocracia, são textos que tratam dessa questão e que discutem a fundo os problemas e as vantagens
que nós temos no nosso ordenamento jurídico em virtude dessa formatação do Supremo Tribunal Federal. De qualquer forma, nós temos, ainda com a criação da repercussão geral, um sério problema. Por quê? Porque o Supremo reconhece um número infinitamente maior de repercussão geral do que ele consegue julgar. Então, os recursos extraordinários ficavam parados, porque o Supremo não dava conta de decidir. E aí a repercussão geral veio como uma solução para isso. E hoje a repercussão geral está ficando parada, porque o Supremo também não dá conta de decidir, né? Então, ainda não se solucionou a questão, e era esse ponto que eu queria colocar para vocês antes de avançar. Chegando já na parte final aqui, efeito devolutivo, né? O efeito devolutivo é o efeito essencial de todo recurso e é colocado como o efeito único dos recursos extraordinários, né? Lá no artigo 27 da Lei 8.038, que teve boa parte dos seus dispositivos revogados pelo novo Código de Processo Civil, já constava que o recurso especial será recebido apenas no efeito devolutivo, extraordinário da mesma forma, tá certo? Então não há, em regra, efeito suspensivo, efeito devolutivo, ou seja, devolver para o tribunal de forma vinculada àquilo que você está discutindo, é o efeito essencial dos recursos especiais extraordinários. Vimos lá que há sempre uma vinculação desses recursos. Você tem que indicar a hipótese de cabimento. E aí o seu recurso vai estar limitado àquela hipótese de cabimento. Então, o efeito devolutivo é sobre aquela hipótese. Questão do efeito suspensivo. Então, não se aplica em nenhuma hipótese? Veja, nós estamos falando de processo penal, né? Nós estamos falando de processo civil. Falamos aqui de dispositivos de processo civil que se aplicam porque o Código de Processo Civil aplica-se subsidiariamente ao processo penal. Então, no que diz respeito especificamente ao efeito suspensivo do recurso extraordinário ou do recurso especial, nós temos aquela discussão que se notabilizou e que foi atingida por essa discussão política mais básica que eu passei aqui para vocês anteriormente, que é a questão da prisão cautelar versus estado de inocência, né? Então, efeito suspensivo do recurso extraordinário, especificamente, ou até mesmo do recurso especial, no caso do processo penal. Nós temos aí uma sequência, né? O HC 94.408 foi aquele que estabeleceu que não poderia haver cumprimento antecipado de pena porque haveria ofensa ao estado de inocência, em 2009, e este acórdão fez conferir quase que automaticamente um efeito suspensivo aos recursos extraordinários, porque se não pode haver o cumprimento de prisão antecipado, qual que é o efeito suspensivo de uma decisão penal? Se não o impedimento do cumprimento de pena. Então, se a prisão cautelar continuava vinculado lá aos requisitos. Prisão preventiva com base no 211 seguintes do Código de Processo Penal e ponto final. Ok? Em 2016, através do HC 126.292, o Supremo mudou esse entendimento numa decisão por 7-4 e passou, né, nesse período de tempo, entendeu que, uma vez havendo decisão em segunda instância, não havia impedimento de cumprimento antecipado da pena e, portanto, nega-se, em regra, o efeito suspensivo no recurso extraordinário especial. E aí, no final do ano passado, no julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, ações número 43, 44 e 54, o Supremo retomou o entendimento de 2009, de que o cumprimento de pena antecipado fere o princípio do estado de inocência. Então, hoje, a prevalecer o entendimento das ADCs 43, 44 e 54, é possível dizer que, a despeito da regra geral de que os recursos para os tribunais superiores não têm efeito suspensivo,
o Supremo entende que não pode haver antecipação de cumprimento de pena. Então, no que diz respeito à pena de prisão, o efeito suspensivo seria automático. Por quê? Porque só pode haver o cumprimento de pena após o trânsito em julgado. Ok? Então, esta discussão vai estar permeada ali por esse entendimento do Supremo a respeito do alcance do princípio chamado princípio do estado de inocência. O Código de Processo Civil, como eu já disse mais de uma vez hoje para vocês, tentou solucionar esses entraves que haviam aí em relação aos recursos especiais extraordinários. E também em relação ao efeito suspensivo, o Código de Processo Civil atuou através do artigo 1029, especificamente no parágrafo 5º, que estabelece o pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido 1. Ao Tribunal Superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para o seu exame prevento para julgado. Então, se eu já estou neste período, entre a publicação da decisão de admissão e sua distribuição, eu vou direto no Tribunal Superior. Ao relator, se já distribuído o recurso, se eu já tenho um relator, vou direto ao relator. E 3, ao presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso do recurso ter sido sobrestado nos termos do 1037. Tá? O 1037 trata dos chamados recursos especial extraordinário repetitivos. Então, vamos imaginar o seguinte: começa a chegar no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul uma infinidade de recursos extraordinários ou especiais com a mesma fundamentação. Recursos repetitivos. O que o TJMS faz? Ele escolhe 2 daqueles recursos como representativos daquela questão, encaminha para o Supremo ou para o STJ, conforme seja extraordinário ou especial, e sobresta o andamento dos outros, até que aqueles sejam decididos. Olha, seja, eu tenho 1000 recursos com a mesma fundamentação, com o mesmo pedido. Eu vou mandar 1000 recursos para o STJ, 1000 recursos para o STF? Não, eu mando 2, seguro os 998 aqui. Quando vier os 2, eu faço a aplicação imediata da decisão que foi proferida naqueles 2. Ok? Então é isso que diz o indicativo aí. Então veja, o que esse artigo cria? Uma possibilidade. Olha, ainda que hoje, respeitando o entendimento do Supremo nas ADCs 44, 45 e 54, não é possível antecipar o cumprimento de pena, se ainda assim eu tenho um recurso extraordinário especial e não há o respeito ao efeito suspensivo, eu posso buscar essa concessão via pedido específico lá no meu Tribunal Superior. Então, mas vamos imaginar que a gente estivesse, então, ainda sob a vigência daquele entendimento de 2016, que a gente estava até o final do ano agora. Eu poderia usar esse pedido aqui, olha, tudo bem, não é ofensa ao estado de inocência, mas no meu caso específico, o efeito suspensivo se deve por esse motivo. Eu levo até o Tribunal Superior o pedido de concessão do efeito suspensivo. Ok? Então, nós temos mais esta possibilidade que foi criada pelo Código de Processo Civil, antenado que estava, né, com todas as dificuldades que existem em relação aos recursos para os tribunais superiores, os chamados recursos extraordinários. E para finalizar, causa impeditiva da prescrição. Nós vimos essa mesma causa aqui quando nós falamos dos embargos de declaração. Por quê? Porque o artigo 116 do Código Penal foi alterado pela Lei 13.964, né, chamado pacote anticrime, justamente para impedir a prescrição em hipóteses específicas. E o número 3 diz, então vejam, lá no artigo 116, antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre na pendência de embargos de declaração ou recurso aos tribunais superiores
quando inadmissíveis. Significa dizer o seguinte: eu tenho a decisão na segunda instância e eu recorro ao Tribunal Superior. Esse meu recurso fica aguardando apreciação. Aí o tribunal daqui nega seguimento ao recurso. Eu agravo, esse agravo vai para o tribunal. Aí ele demora 2 anos para apreciar o agravo. Aí quando ele aprecia o agravo, ele diz, não, realmente não era admissível. Esse tempo do meu recurso não vai ser computado no prazo de prescrição. O Tribunal Superior devolve aquele agravo e aí vai valer a prescrição só até aquela minha interposição. Então, percebem que eu estou limitando a possibilidade de utilização dos recursos. Limitando não, eu estou acabando com a possibilidade de utilização dos recursos só como forma de impedir a ocorrência da prescrição. Por quê? Porque se meu recurso não for admitido, não vai ter corrida a prescrição. Se for admitido, ou seja, se o tribunal entender que de fato deveria apreciar esse recurso, e aí veja, admitir o recurso é diferente de prover o recurso. Tá? Admitir é dizer, não, de fato você tem direito de ver essa questão discutida no tribunal. A sua hipótese é uma das hipóteses previstas na Constituição. Agora, se eu vou ter ou não provimento do mérito do recurso é outra coisa. Então, para que não haja o transcurso do prazo de prescrição, os recursos, seja até o desembarque da declaração, como os recursos dos tribunais superiores, não podem ser admitidos, ou seja, são recursos que foram utilizados indevidamente. E aí, se demorar 2, 3, 4, 5 anos para apreciar isso, eu não vou me beneficiar com a prescrição em virtude disso, ok? Então, é esta a situação em relação à nossa apresentação sobre recursos especial e extraordinário. Este é o último tópico do nosso conteúdo que nós vamos ver nesse semestre. Na verdade, esse tópico estaria no próximo semestre, processo penal 4, mas a gente adiantou, porque eu já conversei com vocês a respeito dessa pequena inconsistência que a gente tem no nosso programa. Tá? Então, nós estamos encerrando o nosso conteúdo desse semestre e a gente vai ficar, então, só com as avaliações. Até breve e fiquem bem todos.